Sim. Não. Agora sim. E aí, tudo bem, pessoal? Como é que vocês estão? Boa, a Fê entrou. Vamos lá, aguardar um pouquinho a Fernanda, a nossa convidada de hoje. Um pouquinho ela tá entrando. Lá. Fernanda entrando, gente. Conectando a Fê. A Fê é uma querida. Fê, eu dei aula pra Fernanda. Ela é uma querida. É uma pessoa muito querida mesmo. Eu adoro a Fernanda. É uma pessoa incrível. Vocês vão adorar ela, tenho certeza. Deixa só ela entrar. Tá entrando. Ansiosa, Fê, por você. Travou, Fê. Eita. Gente, e se a gente cancelar entre. Deixa eu ver, Fê. Eu vou te fechar, Fê, e vou tentar de novo, tá? Remover. Fê, vê agora se entra. Vou dar um minutinho pra Fê entrar, tá, pessoal? Eu tô ouvindo um som. Oi, Kátia. Eu tô ouvindo som, só não tô vendo você, Fê. Olha, amor. Eu tô entrando Ué. normal. Aqui fica rodando e não abre seu vídeo. Deixa eu ver a conexão aqui. Fê, a conexão, por favor. Dá uma olhadinha aí, que eu vou pedir pro universitário aqui também. Que eu, com tecnologia, eu sou péssima. Só mais um minutinho, tá, pessoal? Que a Fernanda caiu. A gente tá vendo se é a conexão, mas a gente já começa com a Fê. A Fê saiu total. Deixa ela entrar que eu já chamo ela, tá bom? Bom, gente, qual que é o propósito aqui dessa live? A ideia é fazer 12 lives a princípio, talvez a toda quarta-feira, talvez depois tenham outras, eu não sei ainda muito bem como eu vou fazer, se depois eu vou fazer ou não, eu já estou pensando em novas pessoas sim, mas tem todo um tema relacionado à agenda, né? Mas a ideia inicial é toda quarta-feira a gente ter uma live e o tema principal é o despertar da consciência. Mas como assim despertar da consciência, né? É uh, Só um minutinho, gente. A Fê tá tentando falar comigo aqui. E a gente. Kátia, tenta me chamar de novo. Vamos tentar, Fê, de novo. E aí, qual que é a ideia, tá? A ideia aqui, gente, é a gente falar um pouquinho do caminho que a pessoa teve, um pouquinho de como que é o caminho dela e como que ela entrou no tema do lado espiritual. E aí eu não tô falando nada. Aê, a Fê entrou! Tudo bom, Fê? Sempre tem que ter uma adrenalina, né? Para Tem dar que uma ter. emoção. Tem que ter, tem que ter. A gente vai aprender nesse Ai, boa negócio noite. também, né? Boa noite. Boa noite. Tudo Que eu tô bem, Kátia? explicando. Eu tô bem, e você também? Eu tava ansiosa para Temos. falar com você. Também. Eu tava explicando para eles, Fê, que a ideia é toda quarta-feira, pelo menos assim, já tem 12 pessoas fechadas, eu vou ver se eu continuo depois ou não. Mas toda quarta-feira a gente fazer uma live falando um pouco do histórico da pessoa e falando sobre o despertar da consciência, esse despertar espiritual da pessoa, né? Nada ligado à religião, não é isso. Tem algumas pessoas que estão, tá tudo bem. É o fato dessa expansão de consciência, né?
E, claro. e por que disso? Porque cada um vai se conectar com uma pessoa. Tem gente que vai se conectar com você, tem gente que vai se conectar com uma outra pessoa, com a Ex- outra história, vai tocar, né? A ideia basicamente é essa. E mostrar para as pessoas que dá para fazer as duas coisas, né? Dá para você trazer esse lado não só da espiritualidade, mas esse lado da essência que a espiritualidade traz, o nosso caminho para o nosso dia a dia. Então a ideia é essa, tá bom? E Bem aí eu legal. queria, Fê, começar com você me contando um pouquinho da sua profissão, não da parte da terapia. Você trabalha com TI, não é isso, Fê? É É, sistema, eu TPI, alguma trabalho com coisa assim, né? TI, exatamente. Instituição educacional, né? Eu trabalho há 25 anos nessa área, né? Gosto muito, sempre gostei de TI desde o começo e sempre Ah, me identifiquei, mas a vida foi me mostrando outros lados, né? sim. E aí eu gosto do mundo corporativo também, TI gosto é, de. TI é bem. Eu não posso falar que é bem quadradinho, não é isso. Mas é bem pro lado lógico, né, Fê? E quando a gente entra pra espiritualidade, não tem Exato, lógica, né? tem lógica. No É assim. começo, isso me dava, no começo dava uns chutes na cabeça, pensar, mas não tem muita lógica, né? Porque cada um é cada um, cada terapia é uma terapia, e é muito dor, né? É muito grande as alternativas, né? Sim. Não, vê se eu estou fazendo uma analogia correta, porque de TI realmente eu não entendo muito bem. Mas eu vejo da seguinte forma, tá? É, TI são programas, são sistemas que vai, por exemplo, um sistema X vai para a empresa, para um tipo de empresa, e esse mesmo sistema, ele não necessariamente atende outra empresa em outro ramo. Você tem que adaptar. Ele pode ser parecido, mas você tem que adaptar. Eu Isso, entendo sempre. eu entendo dessa forma, que como ser humano, eu entendo que como cada empresa é única, então ela vai ter o sistema dela, por mais que tenha um módulo parecido, ela vai ter uma particularidade, e a pessoa a mesma coisa. Então a gente tem lá um hall de sistemas e a gente tem um hall de terapias. E uma terapia serve Exato. melhor para um do que para o outro. Eu faço mais ou Isso. menos isso, né? E eu É. Não, mas tem entendo muito que a seria ver isso, né? mesmo. É. Eu trabalho numa instituição que eu trabalho na parte de TI, nós trabalhamos num projeto educacional, Tá. e isso que você falou das terapias tem muito a ver, porque cada pessoa tem um perfil, e cada Sim, pessoa se adequa à terapia. sim. Não dá para E, falar que essa serve para essa e para todo mundo é, vai servir, né? Cada um tem o seu momento, né? E acho que cada falando muito um. Falando que, desculpa, Fê. sobre terapias, né? Então, assim, não adianta eu falar para você, você tem que fazer yoga, porque você vai ficar super bem. Entendeu? E É, você não vai se transformar em terapia, né? Eu falo yoga porque é uma técnica, uma terapia, né? sim, Então, assim, você é conhecido como terapia também. Então, assim, não adianta eu falar, faz yoga, ou eu vou fazer barras em você e você vai ficar ótima, né? E tem o despertar de cada um. tem. Tem. Eu trabalho com barras também e tem gente que em barras, nossa, em uma, duas sessões, destrava muita coisa. Tem gente que passa 10 sessões e ainda assim não está percebendo tanto. Está trabalhando lá internamente, mas ela não consegue perceber. Ou às vezes ela tem tantas sinapses que ela não consegue ver para trás, né? Ela não consegue ainda entender. Tem muita coisa para limpar para ela conseguir perceber uma melhora, né? Então não dá para falar quantas Sim, sessões, qual terapia, nada disso, né? É né? bem individual, né? E Fê, me conta um Exatamente. pouquinho das suas. Bom, não que você começou comigo que não foi isso, mas foi minha aluna de Magnified Healing. Eu sei que você tinha feito Reiki antes, não sei se tinha mais alguma terapia antes. E depois você fez outras coisas, né? Então conta um pouquinho dessa trajetória, como que foi aí dos cursos, e eu quero saber também como que foi o despertar. Se o despertar ele aconteceu, normalmente acontece antes, acontece em algum momento e a gente começa a fazer os cursos. Mas se já tinha esse despertar lá atrás e decidiu só agora, né, há pouco tempo, vamos dizer assim, há 5 anos, fazer, ou não, foi uma coisa assim, despertou e já começou a fazer. Como que foi isso?
Então, nossa, são muitos anos, né? Sempre tem alguma coisa dando um sinal. Se Sim. você parece que não está, às vezes, à disposição no momento, você não está prestando atenção nos sinais. Eu acho que tudo começou com a yoga, né? Yoga há 12 anos atrás, quando eu conheci, e me identifiquei muito. A yoga, assim, foi assim de cara, já me identifiquei. O Reiki eu conheci há muitos anos, mais ou menos, quando eu cheguei em São Paulo, uns 20 anos atrás, que uma prima, eu morava com algumas amigas, e minha prima falou assim, vamos fazer reiki. Aí eu falei, o que é reiki, né? É uma energia, você vai ficar bem. Aí eu lembro que íamos em 4 juntas e tinha que levar um alimento não perecível. E eu cheguei lá, deitei na maca e tinha vários, né? Várias pessoas fazendo reiki, era Uhum. muito interessante. E eu me sentia super bem, mas eu não sabia exatamente o que. E aí, depois, passado anos, conheci uma outra pessoa que fazia. Eu conheço reiki. Fui fazer. Eu sempre tive um chamado, mas parece que demorou um pouquinho para Sim. se despertar. E yoga me identifiquei. Aí eu acho que tem as divisões, né? Por exemplo, em 2008 eu fiquei doente, tive o tratamento, né, do câncer, e aí teve um certo despertar, né? A yoga começou a fazer parte da minha vida, né? Tá. Deus coloca a gente, né, no caminho, né? Eu falo que Deus vai abrindo Vai, todas as portas e vai. você vai entrando, e você vai Sim. passando pelas portas. E a yoga me deu esse alicerce quando eu tive o primeiro tratamento e eu me dei super bem. Aí foi passando, em 2010 eu comecei a treinar bastante, e aí tem pessoas maravilhosas que apareceram na minha vida. Na mesma empresa que eu trabalho, na academia, apareceu o Aloysio, eu fiquei acho que 4 anos com ele. Então, assim, era muito, muito bom. Aí depois ele falou que ia encerrar, eu fiquei meio perdida em encerrar as atividades lá. E sempre assim, nas minhas buscas, sempre aparece um anjo, né? E aí depois apareceu a Rosa, e que eu também fiquei muitos anos com ela fazendo, e ela que me deu força para fazer a formação. Tá Mas bom. nesse meio tempo, em 2015, uma amiga, a Valéria, me falou assim, faz reiki, eu fiz reiki e tal. Ela trabalha com as terapias, e eu pensava assim, mas acho que não tem nada a ver comigo. Só que quando eu fui fazer, eu pensei em mim mesmo. Eu vou fazer o reiki para aplicar em mim, Sim. para minha saúde, para tudo. Só que assim, eu sempre falo que eu vou fazer para mim e não é bem assim, só para mim, né? É Não, o nunca é. sonho. É sim, é sempre pra gente e pro outro, Fê. Nunca é só pra você. Só que aí o reiki foi um divisor, né, de águas, assim, foi igual você falou na sua live que todo mundo deveria começar com reiki, né? Sim, E sim. derivar das terapias energéticas e aí começa, né? Um parente quer fazer, um amigo quer fazer. É assim A mesmo. Si, uma amiga minha, tá mandando boa noite. Beijão, Si, obrigada. Sim, tem bastante gente E dando boa noite aí. Se a voltar, Anitta, eu vou falar é, rapidinho. dá uma boa noite A pro pessoal aí. Vânia, a Tânia. A Tânia, depois eu preciso contar uma história que ela me incentivou na yoga. A Vânia, o Ademir, que fez a formação comigo, a Cida, que trabalha comigo. Muito legal, gente. Muito bom, né? Bem-vindo, pessoal. Então, aí o divisor de águas foi o reiki, e aí comecei assim, a atender as pessoas conhecidas. Uhum. Aí passou um tempo que eu tive a recaída da doença em 2017. E aí que foi que eu procurei o Magnify Healing, porque essa mesma amiga que fez o Reiki me enviou o Magnify. E eu fiquei assim super bem. Eu falei, que energia é essa? Eu preciso. E foi daí que eu comecei a pesquisar, achei a escola e achei você, né? Que eu fiz o curso com você e foi Sim, maravilhoso. E aí foi outro divisor de águas, porque todo mundo até hoje tem uma lista, né, grande de pessoas que eu mando toda semana sim. e, e assim, Magnify Healing faz parte também da minha vida.
e fez parte da minha cura também. Sim. Ele é uma técnica de cura pouco conhecida, né? Hoje a gente tem 144 mil pessoas que aprenderam a técnica, que trabalham com a técnica, mas não necessariamente todo mundo trabalha, né? Mas que aprenderam isso a nível mundial. Então é muito poucas pessoas. E não é uma técnica que começou ontem, ela começou em 92. Então, se você olhar, tipo, barras, né, Theta Healing, são técnicas que vieram faz pouco tempo. E elas já estão aí, com certeza, com muito mais praticantes, né? Magnify Healing é um chamado, efetivamente. Mas é uma técnica de cura lindíssima, lindíssima, lindíssima. Eu quero que você fale dela também. É que eu sei que entrou barras na sua vida, não sei se entrou mais alguma coisa. Então eu quero saber se entrou mais alguma coisa e quero que você me conte, se você ficar à vontade, claro, um pouquinho aí da sua cura com o Magnify. Eu já sei um pouquinho, você já partilhou comigo, mas acho que é super válido, né, de compartilhar isso com as outras pessoas que estão nos assistindo, que vai assistir depois. É uma forma de... Porque às vezes a gente fala Magnify e a pessoa, como não é conhecida, a pessoa às vezes não se interessa e não tem ideia do que é, né? E, vocês deveriam divulgar mais. Sim, mas existe toda uma coisa por trás de direitos autorais deles, que eles não permitem uma série de coisas. E por que de tudo isso? Então por que eles são engessados? Não é que eles são engessados. Eles não querem que percam a essência, né, da técnica em si. Porque quando a gente olha, por exemplo, o reiki está quase 100 anos lá atrás, quando, né, efetivamente trouxeram. Eu vou fazer assim porque a gente sabe que já veio de outras formas. Só que quando o reiki chegou, do reiki da Comical para hoje, mudou 1 milhão de coisas. Não é mais o mesmo. Eu não posso falar que perdeu a essência, não é isso. Mas do jeito que ele nasceu para hoje, mudou. E ok, as energias mudam, tudo mudam. Mas muita coisa também se perdeu, a gente sabe disso, né? Então a ideia do Magnify, por enquanto, é que segure isso, que se mantenha firme nesse propósito. E talvez, quando ele bater 100 anos, o negócio já mudou de novo. Mas hoje ainda eles estão segurando ali um pouquinho, né? Então conta pra mim, Fê. Você viu o Magnify, depois do Magnify veio barras, é isso ou não? Isso. Mas aí o Magnify foi cura, né? Que eu falo, é a cura magnificada. Quando eu vi o nome Magnify Healing, e a minha amiga enviou o Magnify, até a Vânia está falando aqui, que adora receber o Magnify. Ela me enviou, eu fiquei encantada. E o que é o Magnify, né? A cura, compaixão, né? Enviada pela Kuan Yin. E daí eu tive uma cura física mesmo, fazendo o Magnify. Não sei em que momento, né? Mas eu senti que eu tive a cura e foi comprovado nos exames. Né? Eu tinha um nódulo no fígado e eram 3 e sumiram todos. E, lógico, Deus, né, em tudo isso, mas creio que a técnica foi enviada mesmo para poder executar mesmo esse milagre que eu digo. Tem os pilares, né, Fê? Tem o pilar do Criador, eu não tenho dúvida, o pilar da técnica e o pilar que é a gente mesmo acreditando naquilo. Porque se eu não acredito, se eu não confio, não é que não vem a cura, né? É que fica mais, digamos assim, como eu falei antes, né? Fica mais difícil. A pessoa não sente. Então ela precisa acreditar nisso e querer. Porque às vezes fala assim, eu quero, quer mesmo? Lá dentro, lá no fundo. Quais são as crenças, quais são os padrões, ou o que te impede, né? Tem uma história de uma outra técnica que todo mundo se curava com essa técnica. E aí foram fazendo um grupo de pessoas e ninguém se curava. E falou, mas o que aconteceu que ninguém se curou? E aí a gente foi entender, né? A pessoa que trabalha aqui, que iniciou essa técnica, foi entender que, na verdade, esse grupo de pessoas que não se curavam é porque eles tinham um problema na cidade deles e esse problema fez com que eles adoecessem. E eles entraram com um processo. Se eles se curassem, na cabeça deles, eles não iam receber o processo. Então, tinha uma coisa ali envolvida que travava. Mas e a cura deles? E o dinheiro? Era inconsciente. Não é que eles, não querem a cura. Eles querem. Só que lá dentro tá, mas se eu me curar, eu perco isso.
É uma Bem, trava energética. exato, exato. E acontece, e às vezes pode acontecer com a gente nem perceber, né? Então a gente tem que ficar atento. Se tem alguma coisa que não está acontecendo, peraí, deixa eu entender, né? Por que não está acontecendo? Pode não ser a técnica, efetivamente? Pode, cada um se adapta a uma técnica, mas pode ser a minha trava. Hum, Tentei uma, sim, tentei duas, o que aconteceu, né? sim. Então, qual que é a minha trava? Tem que olhar lá um pouquinho, lá dentro, né? E você estava super aberta na época, eu me recordo disso, que a gente conversou, né, na sala algumas vezes. É... Eu te expliquei, né, a situação toda, por que que eu estava lá, porque eu só estava pensando na minha cura. No momento eu estava super egoísta. É para mim. Mas você nunca no Magnify você consegue ser egoísta, não é, Fê? Porque você faz a cura em você, Sim. você pode fazer para o outro, aí o outro, ok, mas a gente sempre faz a cura para a Terra. Então, a partir do momento que eu emanei para o planeta Terra, eu já estou fazendo para todo mundo, para todos os seres. Então, ali, claro que eu entendo, não, eu estou buscando o meu, o fator que fez você buscar foi você, ok. Mas a técnica em si, ela te leva para doar para o outro também. Então, já aconteceu a É, troca. Mesmo que você nunca tivesse doado para ninguém, não. Eu vou fazer só em mim e vou mandar para o planeta Terra. Você já estaria fazendo troca, você já estaria mandando para todo mundo. É uma parcelinha, mas exatamente. eu estaria mandando, né? As conexões são muito grandes, né? Muito, muito, é enorme. São. E com o Magnify, aí comecei a perceber que as pessoas também, elas começaram a sentir muito com o Magnify, eu enviando para as pessoas, Sim. né? Então, sim, muitas coisas as pessoas contam que ficaram bem, que naquele dia deu um despertar, ou aquele dia trabalhou bem. Então, é muito, muito legal, muito Sim. gratificante. Você já Aí é sempre assim, pegou. alguém Fala, desculpa, Fê. que alguém sempre fala para mim, vai fazer. Então, o Magnify foi a mesma amiga que falou do Reiki, e aí eu procurei o Magnify, e depois barras. Aí eu fazia barras com a minha psicóloga, e ela Ah, olhou para mim e falou assim, tem tudo a ver com você. Aí eu falei, meu Deus, de novo. Aí fui fazer barras também, outro divisor. limpa tudo, E né? Traz, só que também traz um monte de coisa, né? Fê? Traz um monte de coisa, é, né? é, O Fê, a tem a Cida Fê tá falando aqui, pedindo. conta Conta, da minha quero saber parada na agora. aula de yoga. Ah, sim. Então, já que ela está falando para na semana que eu fiz o Magnify, eu enviei para algumas pessoas, mas você sempre fica naquilo. Parece que você mesmo fala, será que vai funcionar? Né? É normal, você fica com Sim, aquela sim. insegurança. Essa minha amiga, ela estava na aula de yoga e ela falou que foi sentindo amolecer o corpo. E ela estava numa posição ela foi assim, desmontando, né? Que foi dando uma calma, um sono. Aí depois eu mandei uma Dá. mensagem, te mandei. Aí quando ela terminou a aula, ela foi ver a mensagem, eu falei, te mandei Magnify. Ai, tá explicado. Eu não conseguia nem levantar das posições. Mais ou menos isso, né? Que eu lembro da história. Muito, muito interessante. Então mexe muito com as pessoas, Mexe, né? mexe, Aí mexe. depois, quando eu fui fazer barras, foi muito interessante, Sim. porque eu chamei uma amiga junto também para ir, ela foi fazer comigo, Você junto com sempre essa chama alguém, né, psicóloga. Fê? Tem que chamar alguém, gente. Vamos, gente, vamos. Se der algo errado, já coloquei. Pois é. Ah, ela tá falando aqui que ela foi fazer o cachorro e ela caiu na ilha. Tadinha. É, faz parte, Simone, mas é bem legal, vale a pena. É que E vocês aí tinham eu que ter fiz barra, combinado, né, Fê, o horário. Fê, me manda Magnífica, mas me é, manda nesse horário que eu tô na foi, aula de yoga. e aí comecei. Quando eu fiz barras também, nossa, achei maravilhoso, foi uma coisa assim. Só que parece que eu não estava pensando muito naquele momento de ficar fazendo nas pessoas. Não foi meu intuito também. Sim, E aí eu fiz em algumas pessoas, na família, aquela coisa, vem aqui que eu faço, né? Pai, mãe, marido, sempre né? assim. Marido é o primeiro cobaia. Sim, sim. E aí deixei um pouco de. Não é que eu deixei de lado, mas no momento eu não estava muito focada. Tá bom.
E aí, uma outra amiga chegou para mim e falou assim: eu vou fazer yoga, né? Eu vou fazer a formação de yoga. Eu, olha! E ela não sabia, era assim, uma amiga, mas ela não sabia. Nós conhecemos por causa da doença. Ela foi me pedir, o Ah, irmão dela, que é meu amigo, e foi pedir informação para tratamento dela. E nós ficamos amigas. Só que ela não sabia que eu curtia yoga. E ela falou: vou fazer formação de yoga. Eu falei: olha. hum, E voltando um pouquinho para trás, eu fui conhecer num instituto aí que me indicaram, a Rosa, minha professora. Só que assim, eu não me identifiquei com a professora de yoga. E aí deixei de lado. E quando essa outra pessoa me chamou, falou: vamos fazer. Eu falei: ó, vamos fazer a formação. 1 ano e meio, fiquei assustada na hora. Falei: será que eu vou dar conta do recado? Porque dá, trabalhar, né? E aí fiz a formação. Então foi mais ou menos o mesmo momento que eu fiz barras. tá. Aí um mês depois, que 2 meses eu já estava fazendo yoga e eu tinha feito 1 mês barras, eu machuquei meu pé. Virei meu pé do nada e Nossa, fiquei mobilizada. Fiquei mobilizada 2 meses. E aí, uma coisa assim, eu ficava perguntando, o que que se requer, né? O que que se requer isso? Tá me sim, escutando? Porque a tô. Pra mim tá tranquilo. Dani falou. Pra mim tá O que tranquilo. se requer? O que se requer? Eu ficava perguntando. Porque eu parei totalmente, né? Aí eu tive que faltar 2 aulas da yoga, que era uma vez por mês. Que pé que foi, Fê? E aí foi no pé esquerdo. Pé Não, esquerdo. direito, direito. Não, Direito? não, direito. Até esqueci. Direito, direito. Pé direito. Até Você é esqueci o nome. destra? Você é destra, Fê? Sou destra, sou Então, destra. em tese, Fê, pé direito nos leva para onde queremos ir. Em Uhum. tese, se é quando a gente machuca o pé direito, às vezes não significa que você não quer ir, por exemplo, para a empresa, tá? Às vezes significa que pode acontecer. Eu tive um problema na empresa e não tô afim daquele momento. Então, basicamente, sabe assim, ó, eu tenho um problema com o meu chefe, vai. Vamos pegar, vou dar um exemplo. Tô com um problema com o meu chefe. E, tipo, ir para a empresa significa encontrar o meu chefe. Isso me incomoda. Então, às vezes, o Uhum. nosso corpo fala assim: não, não vai não. Tá ruim pra você? Não vai. Aí, basicamente, machuca-se. Uma Em outros, situação, né? uma situação. Em outros momentos, não. Tipo, eu não aguento mais aquele trabalho, eu não quero mais aquilo. Estou falando disso do lado direito, Uhum. porque, em teoria, os pés nos levam para onde queremos ir e o lado direito está relacionado com o nosso lado profissional, pode estar relacionado com o nosso lado financeiro também, está relacionado com o nosso Uhum. racional, para ser mais claro. Então, alguma coisa no Racional. racional não estava legal. E aí o nosso Eu corpo tinha que fala parar assim, naquele momento. tinha que parar. Tá bom, ela não vai parar de um jeito, ela vai parar de outro. Né? Então, É, ela, o corpo te ajuda, vamos dizer assim, né? Então o corpo te trava. Ele tá querendo sempre te foi mostrar um algo. foi um momento de uma fase, até a Simone que falou também, que a gente conversou sobre isso, era um momento que eu tinha que dar uma pausa, né, no geral. Então, eu fiquei em casa, mas assim, eu fiquei muito irritada, mas muito irritada. Assim, nervosa o tempo todo. E aí um dia minha amiga falou assim: "Ah, eu queria conhecer Barras, né?" Aí eu falei para ela assim: "Ah, legal, mas agora..." Aí eu parei para pensar, falei: "Não, mas dá para fazer Barras. Eu vou ficar sentada, você vem aqui." Eu já tinha Sim, maca, né? Aí ela foi, nossa, amor, né? Paz. Foi uma coisa assim que mudou a vida dela totalmente profissional. sim, É uma assim, sim. ela abriu um negócio, estourou a boca do balão. Então tinha alguma coisa que travava ela. E aí eu virei pro meu marido e falei assim: olha, sabe aquela salinha lá no fundo? Aquele quarto? Eu acho que eu posso fazer uma sala de atendimento, né? E ele falou assim: ah, pode ser. Nessa noite, foi assim, no domingo. Nós empurramos, ele empurrou, né? Que eu tava lá sentada, né? Empurrou coisa pra cá, pra lá, e aí montou a salinha. Tipo assim, em uma semana eu tava atendendo já algumas pessoas mesmo com o pé machucado.
E uma semana depois, eu já tinha feito os quadros de todas as minhas formações, já tinha colocado na parede. Na mesma semana, eu tinha feito todos os meus cartões de convites. Olha E que assim lindo. foi indo, assim, uma coisa impressionante, uma É, hora para outra. Aqui sim, tem algumas mas pessoas entrando e falando: oi, é, queridinha sua. falam oi. É, é sempre assim, né, Fê? A gente acha que é de uma hora para outra, mas às vezes, quando a gente está tratando o outro, a gente está tratando a nós também, né? Porque o outro vem para nós por É, semelhança. Então, provavelmente, no momento em que você estava tratando a sua amiga, você já estava se tratando. E aí ela já deslanchou e aí já limpou o seu também, limpou os dois caminhos. E aí, opa, porque às vezes faltava uma coisinha para você poder abrir o seu espaço, a sua fala, o seu cantinho para é. trabalhar. E aí você começou a trabalhar. Então é uma coisinha Aí mesmo. melhorei do pé. Aí melhorei do pé, pensei assim, bom, agora eu vou ter que pensar, né? Como que eu vou conseguir conciliar? E a gente consegue, né? Consegue. Teve presa, normal, trabalhando de boa, à noite, conciliando os atendimentos em casa, finais de semana, e é uma coisa assim que parece que você não cansa. Quando você se doa, você gosta, Sim, né? Você, sim. você se doa e assim volta, a energia volta. Vai Volta. voltando de uma forma que a tua vida vai seguindo maravilhosamente bem, e as pessoas felizes, e você feliz pelas pessoas, porque cada vez que você vê uma pessoa feliz, você fica feliz por ela Sim. estar bem. E aí começaram. Aí a base foi uma coisa assim que demais, sabe? Até que as pessoas falavam assim: ah, mas para mim, na tua casa, às vezes é longe. Aí uma amiga também, que ela tá aqui na live, que eu vi ela entrando, ela falou assim para mim assim: ô Fer, eu vi umas salinhas aqui perto do serviço, e aí você poderia alugar para fazer depois do expediente. Aí eu fui lá ver, eram umas salinhas de por hora, né? Uhum. E aí eu falei assim, ah, pode ser, mas eu não estava muito afim, para te falar a verdade, não no momento. Aí as pessoas começaram assim, será que você pode me atender depois do trabalho? Aí eu Posso. comecei a alugar as salinhas perto do trabalho e horário de almoço, fazia rapidinho também, almoçava e conseguia atender na hora do almoço. E aí, menina, foi incrível. Aí foram 6 meses, assim, bem, assim, muita Intenso. gente, né? Muito intenso. E aí eu queria até contar também das coisas que acontecem, né? E Sim. para as pessoas entenderem um pouco o que é barras, porque tem pessoas que entram e não sabem ainda. E aí, como você Fala. trabalha também, né? Sim, Barras é um processo lindo, Base é mas é um uma, processo que mexe, né? Mexe bastante com a gente. Tem gente e tem que pessoas tem pessoas que demoram. tem, mas e tem gente que tem resultado muito rápido. Tem gente que, ó, a última paciente que eu fiz 3 sessões de barras. Na primeira ela saiu leve, na segunda ela falou o que aconteceu, minha vida tá de vida, virou tudo de cabeça para baixo, e na terceira que foi ontem ela falou tô leve por enquanto. Então, o processo é exatamente esse. Às vezes, na primeira, você já fala, meu Deus do céu, o que, que é isso? Às vezes, você passa 5 para falar o que, que é isso. Não é assim, Fê? Não dá para a gente É, saber quantas sinapses vai limpar. E não é só sinapses, né? O que tem que resolver vai ser trazido para frente. Então, aquilo que você guarda na caixinha, escondido, tá aqui. Vem que você tem que resolver esse negócio, porque está te travando. E é difícil do outro entender e aceitar isso, é né? difícil. Porque você for Eu pra mim tenho um pra tirar a exemplo minha aqui que crença, conta seu é, exemplo. porque as bases, para quem não conhece, né, são 32 pontos na cabeça que nós, levemente pressionados, vai limpando as crenças limitantes, né? E Isso. nós nem sabemos quais são essas crenças. Isso. E aí tem uma pessoa muito querida, assim, muito querida, não vou citar nomes, mas assim, que me procurou e falou assim, eu tô com pânico, tô com síndrome do pânico, queria conhecer Barras. E aí, no mesmo dia, né, na mesma noite, eu atendi, chamei, falei, vem aqui, né? Só que assim, como qualquer outra pessoa, eu não podia falar, né? Ai, vai ser ótimo para você. Eu escutei e falei assim, olha, eu acho que a gente vai ter um processo longo. Sim. E, e ela estava bem nervosa no dia, ia trabalhar no outro dia e tal. Era um domingo. E aí eu falei para ela assim, bom, a gente vai marcando tal, e você vai me dando feedback.
Na segunda-feira, no final da tarde, ela me escreveu assim, foi lindo, foi de arrepiar. Ela falou assim, você me curou numa sessão. Ai, que E lindo, assim, Fê. eu não tô sentindo mais nada. Eu trabalhei, eu tive um dia normal. Ela falou, eu tô encantada. Agora o que eu tenho que fazer é fazer propaganda das barras, né? E assim, eu até chorei de emoção nesse dia. Ó, tá falando que É, você pode e só ela tá citar aqui na nome live, sim. minha É, prima querida. Obrigada por liberar, a Edi. é, Mas assim, foi muito emocionante. Eu acredito que é, tem muitas coisas envolvidas, né? sim, A confiança dela comigo, o sim, acreditar, ela acreditar naquilo que ia sim, curar, né? sim, Então ela se entregou naquele momento e a minha vontade também que ela melhorasse era muito grande. Então sim. assim tudo foi uma junção. Então achei tem um exemplo assim que eu vou levar para o resto da vida aí. Sempre é, né, Fê? Sempre a interação do paciente é muito importante, né? Porque a gente é um caminho. Então você conhece a técnica, você ativou os pontos. E quem libera, no fim, é ela, né? E lembrando que ela estava pronta, né? Fê? A gente nunca pode Tava pronto. esquecer de estar pronta, porque se não está pronta, vai demorar um pouco mais. Então é muito de cada um. Mas normalmente a gente acredita que não é na primeira. Eu costumo falar assim, ó, vamos fazer umas 3 sessões, pelo menos, o mínimo é 3. Porque em uma só, eu não sei quanto resultado você vai ter, né? Exato. E o outro ponto é que a pessoa, muitas vezes, eu já comentei, não percebe. A pessoa Não não, percebe. não é por maldade, mas ela não percebe. Aí você fala assim, você não percebeu nada? Tem certeza? É, Percebi nada, não. E aí depois você vai conversando e a pessoa te conta, não, peraí, é verdade. E às vezes a pessoa não percebe mesmo. Eu tenho uma percebe. paciente Aí que eu você falei, percebe e a pessoa não percebe. isso! Eu tenho uma paciente que eu falei, ó, você vai embora e você vai falar assim, ó, universo, como você pode me surpreender hoje? Uma frase que a gente usa muito em barras. E ela tem um tema de relacionamento bem complicado. Tá bom. Ela veio na próxima sessão, e aí, você perguntou? Ah, não aconteceu nada, não. Bem, então aconteceu? Não, não aconteceu nada. Tá bom. Aí a gente tá fazendo mesa radiônica, uma outra coisa. No meio da sessão saiu algumas coisas que ela era resistente. Então, tipo, eu quero namorar, mas eu sou resistente para isso. Eu tenho várias resistências e eu afasto as pessoas de mim. E aí eu falei, aí quando eu falei isso, ela falou assim, é verdade. Você sabe que eu saí do consultório e tinha uns 3 homens encostados, eles ficaram me olhando, e eu já ia falar, quem tá me olhando? E eu comecei a dar risada. O universo está te surpreendendo, está trazendo para você, mas você está afastando e não está percebendo. E aí ela, É, poxa, é mesmo. verdade. Então, às vezes a pessoa não percebe. E não é por maldade que eu não percebo, Não né? é É por porque mal. eu não tô ali, sei É, lá, eu não tô pronta naquele momento. Eu me fechei de tal forma que eu acho que eu não mereço. Então pode estar um monte de coisa ao meu redor que eu bloqueio. O Fê, e é. aí pelas Isso minhas contas aqui, eu posso falar que o despertar, né? Eu não tô, tudo bem, fazer yoga, receber o reiki, mas quando você efetivamente começou, foi em 2015. Então você teve aí mudanças, não posso falar drásticas, mas de muita coisa na sua vida em 5 anos. Então foi foi. tudo muito rápido, né? Muito Muito acelerado rápido. isso, muito acelerado. E você falou que queria contar alguma coisa da Tânia, Da lembra? Tânia. Ah, é. Aí começou, agora pulando um pouquinho, né? Que ela também é minha cliente em Barras, Sim, adora, né? Ela colocou aqui como tirar esse padrão de resistência. Aí a depois a gente gente responde. responde. Aí depois Deixa. é, eu quero até deixar para você responder. Tá bom. Então, assim, aí pulando tudo esse momento que eu comecei a atender, vim atender, porque agora eu estou na Praia Grande esses dias, eu fico aqui um pouco também. E em Santos, eu atendi também o pessoal, então começaram a me chamar em vários lugares, né? Foi bem interessante esse movimento. E aí, eu fiz a yoga, porque eu comecei a dar aula de yoga 3 anos atrás para a Tânia e para algumas pessoas. Eu estou colocando o nome dela porque ela está aqui. Sim. E E aí, quando uma amiga falou, vamos lá no condomínio para você dar uma aula, tal, e eles começaram a perguntar, você vai dar aula pra gente? A gente quer uma aula, tal, mas eu não senti confortável, porque eu não tinha formação. Foi aí que procurei a formação. Sim. É, e é só que assim,
eu ficava pensando, que hora que eu vou dar aula de yoga? Que hora que eu vou dar aula de yoga? Aí não tem mesmo hora. Aí chegou a quarentena e todo Ai, mundo, ai, a paz, né? Porque eu sou grupo de risco, eu não vou atender mesmo, né? sim. Mesmo agora, com os padrões, eu ainda não estou confortável. E aí a Tânia falou assim, ô Fê, você pode me dar uma aula de yoga, né, online? Ah, legal, vamos, né? Vamos junto. Falei, a gente faz junto. Não falei nem que eu vou dar aula, a gente faz junto. Aí comecei com ela no comecinho, foi em março, né? Em quarentena, começou, 3 meses atrás. E aí ela falou assim, ai, Fê, adoro a sua aula, chama mais pessoas, né? E aí, tá bom. Aí um dia eu convidei no status do WhatsApp, um dia eu convidei uma pessoa, um dia eu convidei outra. Você tá no grupo, você não fez a yoga ainda, porque você não Não tem tempo, mas consigo. Dá aula mais hoje tem tarde, exatamente. Fê. Dá aula mais tarde, eu Tem vou que seguir. ser. Eu vou tentar. Hoje no grupo de WhatsApp, em março mesmo. Hoje no grupo de WhatsApp tem 42 pessoas, né? Bastante. Lógico, não faz todo mundo, as pessoas umas vêm, conhecem. E até uma coisa interessante que eu quero falar um pouquinho aqui. Ela falou que hoje tem mais de 10 alunos, e é mesmo, assim. É uma média de 10 pessoas, né? Que fazem mais. E aí, uma coisa muito interessante sobre a yoga que eu queria colocar aqui. É que Tá. tanta coisa, quanto tempo a gente tem? A gente tem 20 minutos, que é 1 hora, né? 17h40. Vamos passar rápido. Passa E a super yoga, rápido. é um estilo de vida, né? Sim. E assim, eu sempre falo que é para todo mundo. Só que tem pessoas que têm resistência. Aí as pessoas falam para mim assim: mas eu não tenho paciência para fazer yoga. Ah, eu acho lindo, mas eu não tenho paciência. Quando eu escuto isso, eu já penso assim: eu queria responder, mas é você que tem que fazer yoga. Porque já que você não tem paciência, você é Sim, ansiosa, você que tem que fazer yoga. Só que, logicamente, a gente tem que falar, né? Mas, sim. assim, hoje nós temos exemplos de pessoas fazendo yoga que a gente nunca imaginava fazer, né? Verdade. E ficou super bem também. Então, assim, Ó, e aí foi outro divisor. A e Suzy está é, falando eu. mas não é só E você, Suzy. Tem uma pessoa que não tá na não live e que falou é, essa semana pra mim, tá? Eu entendi porque eu preciso fazer yoga e eu tô amando. Eu falei, ótimo. Porque a pessoa e fazia, é, ela fazia atividade física às vezes à noite e aquilo deixava, já é agitada, super agitada. Então eu entendi que eu preciso disso pra me acalmar. Isso! Muito bom! só para as pessoas entenderem, é uma amiga em comum minha da Kátia, né? É, E agora está fazendo yoga e está se sentindo super bem. Então, assim, muito feliz, né? uma amiga em E aí, comum que falando um nada é pouquinho por de acaso, né, Fê? Porque ela na verdade, a Fê veio, depois de um tempo veio ela, e um dia a Fê falou, nossa, você conhece ela? Que, né, a gente nem imaginava, né? Mas é isso mesmo. Mas aí E falando aí, ontem eu recebi uns carinhos pelo Instagram de alunas, né? com... Muito fofas, e falando que as aulas estão sendo maravilhosas para elas. E assim, o que eu tenho para falar aqui, resumidamente, é que essa quarentena foi uma redescoberta para mim. Né? Assim, eu estou assim, surpresa com a questão da yoga. São 3 meses aí que nós estamos fazendo a yoga, praticando juntas, e é um aprendizado, sabe? Não é só elas que estão recebendo, mas eu estou recebendo, assim, Sim, uma energia maravilhosa e um aprendizado, né? Eu estou sim. aprendendo também. Então, assim, agradecer elas, a maioria tem várias aqui que fazem aula comigo, estão na live. E falando um pouquinho de yoga, yoga não é violência, então eu sempre falo que para todo mundo, cada um tem uma anatomia, cada um tem um jeito, né? Então, assim, para se ver muito e fazer só as posições que você se sente confortável. Sim. Patanjali é um escritor antigo, né? Ele foi um dos primeiros a escrever algumas frases que nós chamamos de sutra, e ele fala muito na não violência, né? Que, que nós temos que olhar para o nosso corpo. Até vou falar o que são. São as yamas, que são controle e domínio emocional. Niyamas é a classificação do sutra. Sim. Disciplina, asanas, posturas físicas,
pranayamas, exercícios respiratórios, pratyahara, que é domínio dos sentidos, dharana, que é concentração, dhyana, que é meditação, e samadhi, que é a liberdade do sofrimento, né? Você se desprender. Então, assim, o Gandhi também, Mahatma Gandhi também falava isso da não violência, né? O filme dele é lindo, quem tiver oportunidade de ver. E ele também da Índia e ele prega essa não violência. Então, se a gente levar a yoga para a vida do dia a dia, que é a não violência, você se olhar mais, você meditar, porque quando você está meditando, você está em conexão divina com Sim, Deus, sim. né? Tem muitos pontos, o controle emocional, tudo isso que eu falei. É importante essas Eu falei práticas diárias, né? resumidamente É para importante essas poder falar. práticas diárias, né, Fê? Pelo menos, eu não sei meditar. Presta atenção na sua respiração, fica um pouquinho, aos pouquinhos você vai aprendendo, né? O Fê, eu queria responder, é Tânia, né? Tânia, como Tânia. tirar o padrão de resistência? Esse padrão de resistência, Tânia, ele é algo que está dentro da nossa... A Tânia trabalha com você, Fê? Não. Trabalho. Trabalha com TI? Trabalho. Então ela vai entender fácil. Nós, no nosso consciente, inconsciente, subconsciente, nossa parte interna aqui do nosso mental, nós temos programações. E aí, essa programação, essa resistência faz parte de uma programação que está interna na gente. As nossas ideias e pensamentos diários são nossas crenças, está dentro da nossa programação. Então, o que a gente faz em barras? Vai limpando. Às vezes, como a gente falou, demora. Mas é só isso que dá para fazer? Por exemplo, dá para trabalhar com PNL, que é Programação Neurolinguística. O nome não chama atenção, eles nem chamam PNL como uma terapia específica. Mas você tem resultados rápidos. Por quê? É você respondendo por você. É você dizendo o que está acontecendo com você. É você olhando para dentro de você. Mas aí eu não estou me boicotando? Não, você não está porque tem alguém te conduzindo. Então, quando tem alguém te conduzindo, é mais difícil de você boicotar. E aí você consegue entrar lá e entender o que é que está te travando. Porque às vezes o seu padrão de resistência, tudo na vida, segundo a PNL, tudo na vida tem uma intenção positiva. Então, mas eu tô doente, tem intenção positiva? Tem. Mas eu tenho medo, tem intenção positiva? Tem. Tudo tem uma intenção positiva. Muitas vezes é a proteção, é a segurança. Então, às vezes essa resistência é porque vai me tirar da zona de conforto, sempre tira, e vai tirar algo que é seguro para mim. Então, a gente fala muito por esse lado dentro da PNL, né, de como limpar o padrão de resistência. Barras, a gente não enxerga. A gente fica, eu brinco que a gente fica cego em barras, né? A gente terapeuta. O que a gente sabe em barras? Na hora que a gente está fazendo o processo, vem um monte de frases na nossa cabeça, que são que a gente chama de enunciados aclaradores. E a gente vai falando, tá. Eu, quando acaba a sessão, eu não lembro um enunciado que eu falei. O que eu sei é, veio bastante enunciado, bastante frases nesse ponto e nesse ponto. Então, a gente tem uma ideia de que aqueles pontos foram mais trabalhados por conta de tudo que veio. Mas não é necessariamente isso. Então, agora em PNL já é um pouquinho diferente, porque em PNL a gente meio que entra. E a hora que a gente entra, a pessoa vai trazendo a informação pra gente. Às vezes ela sai com mais dúvida, ela vai para casa, repensa, não sei o que, e volta e fala, ok, entendi, trouxe isso. Às vezes, como a gente falou, barras, ela não entendeu nada, ela só sentiu um relaxamento, passa uns dias ela entende. E às vezes a outra pessoa que fala, nossa, você mudou nisso. Aí a pessoa, opa, mudei? É verdade. Já a diferença, vamos dizer assim, né? É que a PNL ela vai te trazer uma coisa mais palpável. E aí entra a grande pergunta, né? Cada um faz o que precisa. Você está pronto para o que é palpável? Eu não sei se você está pronto para o que é palpável, né? Porque ouvir aquilo pode te doer, pode te incomodar. Então, eu já tive casos de pessoas falarem assim, eu entendi na PNL que eu queria ser a vítima, porque eu, como vítima, eu tinha todo mundo ao meu redor. Mas eu não quero mais esse papel. Só que, olha a compreensão que a pessoa precisou ter, né? Ela entender que ela é a vítima, que ela estava nesse papel e que aquilo era confortável para ela. Sim, e que eu quero intenção positiva. Tinha todo mundo perto de mim, que antes eu não tinha. Egoísmo é isso, é aquilo, é uma intenção positiva. Eu tô olhando para mim.
Então, quando eu admito isso, é forte para mim. Mas ok, né? Acontece. A Simone comentou aqui, achei interessante que ela comentou. É, isso mesmo, barras para mim foi aos poucos, não entendi no começo, mas mudei depois. Pensamentos Pensamentos e e atitudes, atitudes. é isso. É exatamente isso. Bom, acredito que ficou claro para a Tânia. Mas é isso, Tânia. Tem várias formas aí de fazer, dá para fazer e pode ficar pronta, dá para ser fácil ou não. O Fê, tem uma pergunta que eu ia fazer e passou, vou voltar. Você chegou a mandar a Magnify para o passado? Para alguma situação no passado, para harmonizar? Já. E como você Enviei sentiu já. isso refletindo no futuro? Nossa, eu acho que tem muitas travas, né, no passado e fica no seu inconsciente, né? Sim. E eu sinto que Magnify tem muito a ver com nossos ancestrais também, né? Sim, Então, você trabalha com aquela ancestralidade também. sim. Então, mas o Magnify eu não consigo ver ninguém que eu não trabalhei muito com as pessoas com Magnify, mas comigo mesmo. Sim, Mas eu sim. percebo sim, eu percebo que bastante. Quando eu dou o curso de Reiki, o exercício que eu dou no nível 2 é mande Reiki para o seu passado, porque o nível 2 é quando você entra, né, no símbolo do passado. Então eu falo, manda Reiki para o passado, mas eu mandar para onde, cara? Depende. Você tem uma situação específica? Não. Então manda para o passado. Não importa, É, na sua linha do é, tempo. Que ele vai aonde ele tem que ir para harmonizar aquilo. Mas vai resolver? Não, gente, não vai resolver. Não é que vai resolver. É que eu mando para o passado, eu harmonizo aquele momento para vir para cá. Porque pensando que atemporal não existe, né, distinção de espaço-tempo, toda vez que eu vou para o passado, eu revivo aquela experiência. Então, se eu harmonizo, aquilo já não me machuca mais. E pode sim limpar uma crença minha, porque eu harmonizei o que estava me travando aqui. Por que não? Pode acontecer é. sim. A gente pode ter, E às vezes pode a ser gente nem que. percebe, a gente nem sabe Exato. exatamente. É exatamente isso. Às vezes a crença ela tem outras coisas em volta, né, Fê? Outras coisas envolvidas, outras coisas que fortalecem ela. As diversas sinapses para a crença principal. Então, às vezes você faz uma barras aqui, limpa isso, um Magnify aqui, limpa isso, um Reiki aqui, limpa isso, até você chegar na crença final. Às vezes você consegue direto. Quanto mais a gente conseguir identificar, melhor. Mas nem sempre a gente consegue Depois identificar. da questão do BAS, que é que ele faz parte do Access Consciousness, né, que é um Uhum, grupo, eu uhum. fiz outro curso também, por tempo, chamado MTVSS. Sim, Também fiz com outra amiga e coloquei meu marido para fazer também, porque aí ele faz em mim agora. tá certo, tá certo. E o MTVSS, ele é de tocar, como se fosse o reiki, né? O MTVSS você conhece. Conheço, mas eu não E para fiz quem não, ainda. para quem não conhece, a pessoa fica deitada, de bruços, de costas, e você vai tocando, e tem as frases, né? Que é do Access Consciousness, que você vai falando. Ele trabalha muito com unidade, então trabalha muito a parte física. Né? Então, mas nós sabemos que a parte física, ela não está isolada, né? Sim, Porque aí nós temos a alicerce do mental, do espiritual, do físico e do emocional. sim. Né? Então, se todos esses não estão ligados, então não adianta, alguma coisa vai descontrolar. Sim, e a gente sabe que o físico é o último, né? Ele, quando começa alguma E, coisa, começa no mental e no emocional, e até ele chegar no físico. Eu costumo brincar assim, ó, chegou no físico, vai ter que tratar o físico. Trata antes para não chegar no físico. Mas enfim, a gente só percebe muitas vezes quando chega no físico. E tudo tem o lado emocional e o lado mental. Pode não ser ali sim, 100% o que descreve nos livros, por exemplo, porque você não é só aquilo, você é outras coisas, mas tudo tem o seu lado emocional e o seu lado mental. Mental e emocional, eles caminham juntos. Você não pensa sem um sentimento e não tem um sentimento sem um pensamento. Um está atrelado ao outro e está atrelado ao que a gente chama da nossa programação interna, ao que a gente conheceu. Porque eu posso ver de uma forma e você vê de outra. Porque você teve experiências que te levaram a uma visão e eu tive experiências que me levaram a outra visão. Então, quando eu olho uma situação, o que é ruim para mim pode não ser para você. Pode. Ai, mas como assim? Porque as experiências da Fê são diferentes das experiências da Kátia. Pode ser da mesma família.
Podem ser duas irmãs criadas pelos mesmos pais, têm experiências diferentes, tem o que a gente carrega da nossa carga genética, o que já vem com a gente. Então tem N coisas aí que interferem no nosso mental, na nossa programação interna, no que é constituído a nossa parte interna, né? E isso vai, como fala, moldar algumas atitudes, pensamentos e sentimentos nossos e vai facilitar para que a gente tenha ou não uma doença, né? E aí tem N terapias aí Tem os falando disso. dharmas, vem os dharmas, os karmas, né? Que Tem. aí é um papo longo aqui que não dá pra gente Ixi, falar. é um papo bem longo mesmo. Muita coisa. A gente tem ainda 5 minutos, Fê, mas a gente não consegue falar de Dharma e Karma em 5 minutos, né? A gente pode, Mas pelo o que eu menos, queria resumir. resumir, acho que vale a gente só falar o que significa, para não deixar no ar também, né? Então, o Reiki, né, que eu acho que é uma terapia milenar, né? Então, que assim, todo mundo deveria começar, se for fazer um curso, começar com Reiki. Muitos aqui que eu conheço já fizeram. O Magnify, que foi uma cura para mim, assim, cura física mesmo, né? Chegou no físico, eu vi isso mesmo. E hoje anda comigo toda semana e vou enviando para as pessoas, então tá junto comigo. Barras é aquilo de dissolver as crenças mesmo e mudar a sua vida. Eu acho que Barras muda a vida. Então ela começa a andar tanto do lado profissional como pessoal e é um conjunto de coisas, né? Sim. E a yoga é uma prática que todo mundo deveria fazer todo dia, né? Pelo menos 2, 3 vezes por semana. E a meditação, né? Que na yoga nós trabalhamos com a meditação. E na quarentena também, né? Falando, Kátia, que aconteceu muito fazendo muitas meditações, né? Então apareceram umas lives. Essa é a minha primeira live convidada. Mas eu fiz algumas lives aí de meditações, então faço no Zoom. Então, próxima live, Próxima a Cris live. está pedindo. A gente volta, Cris. Então a Fernanda volta, gente. Eu queria falar uma frase aqui, Por que com favor. tudo isso, né, é um despertar. Eu acho que a vida da gente é um despertar contínuo, né? Então, assim, algumas coisas apareceram na minha vida, muitos obstáculos, né, na questão da saúde. E tem uma frase que acho que leva para todo mundo, que é de Mahatma Gandhi. Viva como se fosse morrer amanhã e aprenda como se fosse viver para sempre. Sim. Então, assim, todos os dias nós estamos aprendendo, né? E assim, infinito, como diz na paz em Axis, infinitas possibilidades, né? E nós temos que sempre viver o máximo no dia. E ninguém vive constante, isso aí não adianta. Nós temos, né, altos e baixos no dia a dia, na semana, mas temos as terapias que podem nos ajudar, né, a controlar tudo isso. Sim. Temos a gente. E depois. Temos sim, temos as terapias, temos um monte de profissionais aí para ajudar, né, Fê? Tem os simpatizantes, que são aqueles que estudam daqui e de acolá, mas que também podem ajudar. Tudo que faz bem, que trabalha o nosso despertar, que nos deixa leve, que nos leva para olhar uma vida diferente em prol, em benefício do outro e de nós mesmos, sempre, tá perfeito, né? Tá dentro. Fê, a gente tem 2 minutos, então eu queria te agradecer muito pela participação, a todas as pessoas que acompanharam a gente. Obrigada, gente, dos comentários. A gente volta a café, então, para falar de karma, para falar de dharma, falar um pouco mais da parte de indiana, né? Porque é uma delícia, eu gosto também muito. Estudei um pouco a Ayurveda, amo a Ayurveda de paixão. Preciso trazer mais para a minha prática do dia a dia, porque é uma filosofia, assim, é uma prática diária, né? Eu queria muito, 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 muito te agradecer. Eu que agradeço, a gratidão eterna, viu? Você ter aparecido na minha vida e nós ficamos amigas, né? Sim! Foi muito legal. Quero agradecer todo mundo, eu não falei o nome de todo mundo, mas aqui tem as meninas da yoga, né? As meninas que me dão muita força aqui no trabalho, no dia a dia, a minha família, meus parentes. Aqui tem muita gente, né? Então, assim, todos aqui, agradeço muito, gente. Obrigada por estar aqui comigo, né? Porque todas as pessoas que estão aqui
participando, aqui o Ademir falando, sou fã da Fê, que lindo. Ele fez a formação de yoga comigo. Que delícia. Todos que estão aqui sabem um pouquinho da minha história, né? Então, é muito legal, porque todos dão força, né? O